É por isso que eu trago para vocês a vida do Vincent van Gogh e algumas das suas produções. Esse artista holandês que conheceu a arte ainda na Holanda, mas que logo se muda para Paris, porque ele tem um irmão lá, o Theo. E o Theo o convoca para ir para Paris, porque afinal de contas, no século XIX, se você quer consolidar uma carreira artística, você precisava ir para Paris. Lá era o centro das artes. E o Van Gogh, então, em Paris, entra em contato com os impressionistas. Mas não só com os impressionistas. Eu costumo dizer que o Van Gogh era um artista multifacetado. Ele foi coletando vários ingredientes de vários períodos artísticos. Então, professor, quais são as influências do Van Gogh? Do impressionismo, ele vai pegar a teoria das cores e as cores complementares. O Van Gogh também entra em contato com o realismo, entra em contato com as gravuras japonesas que estavam espalhadas pela Europa e também entra em contato com o pontilhismo. É a partir disso tudo que o Van Gogh vai bater o liquidificador e formar uma estética única, uma estética singular, que é chamada de Van Gogh por Van Gogh. Essa estética Van Gogh por Van Gogh acontece quando ele decide se mudar de Paris e vai para o sul da França, numa cidade chamada Arles. É onde ele vai encontrar o cenário ideal para que ele faça esse salto artístico. Nós vamos perceber que nesse momento o amarelo vai explodir nas telas do Van Gogh. Afinal de contas, pessoal, a cor amarela é um sinônimo de Vincent van Gogh. Ele adorava essa tonalidade e sempre usou em abundância. Então, em Arles, o Van Gogh se estabelece numa casa que é chamada Casa Amarela. Qual era a ideia do Van Gogh com essa casa? Ele queria fazer como se fosse um local onde os artistas pudessem vir, se estabelecer ali e estudarem mais sobre arte, debaterem sobre arte e produzirem arte juntos. Mas essa ideia do Van Gogh ela foi um pouco frustrada. Por quê? Não tiveram muitos adeptos. Um dos artistas que decidiu ir trabalhar com ele é Paul Gauguin. E é daí que nós temos um episódio muito conhecido da vida do Vincent van Gogh. O fatídico dia em que ele tirou um pedaço da sua própria orelha. Acreditem, ele fez isso. Então, olha só. O Paul Gauguin vai trabalhar com o Van Gogh nessa Casa Amarela e o Van Gogh fica super empolgado. Ele decide fazer uma sequência de quadros de girassóis para receber o Gauguin. Ele vai usar muito o amarelo e tudo mais. Então, o Gauguin chega lá e eles começam a trabalhar juntos, mas essa relação não vai durar muito tempo. Vai durar cerca de 6 meses. Por quê? Porque eles começaram a discordar em alguns aspectos artísticos. Por exemplo, o Van Gogh gostava de pintar vendo a cena. Então, quando ele pintou os girassóis, ele montou um vaso com os girassóis. Olhava os girassóis e pintava. Paul Gauguin dizia que não era necessário isso tudo. Ele gostava de pintar de memória. Ele via a cena e depois ele podia sair dali. Por quê? Porque para ele, a essência da cena tinha ficado na sua memória. Então ele poderia pintar aquilo que era a essência do que havia visto. Então o Gauguin decide que vai voltar para sua casa, que não está dando certo ficar por ali, e o Van Gogh ele fica transtornado. O Van Gogh saca uma navalha e parte para cima do Gauguin. Aí o Gauguin é meio pacifista, baixa a cabeça e se retira do local. O Van Gogh ele vai para sua casa e ele começa a ter uns colapsos nervosos. O Van Gogh tinha alguns problemas psicológicos, pessoal. E é nesse dia que o Van Gogh, em crise, tira um pedaço da sua orelha. Depois desse dia, o Van Gogh ele foi mandado para um sanatório, tá? Porque afinal de contas não é normal que alguém tire um pedaço da sua própria orelha, né? O Van Gogh fica no sanatório, o médico recomenda para ele pintura para que ele melhore. E de fato nós percebemos que a pintura ela vai ajudar muito o Vincent van Gogh. Como que nós percebemos isso, professor? Nós percebemos isso através dos autorretratos que ele fez. São cerca de 35 ao longo da sua vida. E nós percebemos uma feição melhor quando ele estava lá no sanatório. Pessoal, tempos depois o Van Gogh decai novamente, né? E aí, num certo dia, ele vai para um trigal, mas ele não está levando pincéis, ele está levando uma pistola.
Então conta-se que o Van Gogh ele se suicidou, ele atirou no seu próprio peito. Essa é a teoria mais aceita e mais difundida. Mas existem algumas pessoas que são resistentes em dizer que o Van Gogh não se suicidou. Na verdade, haviam crianças brincando com uma arma e atiraram no Van Gogh. Ele só levou a conta disso tudo, né? Ele decidiu dizer que foi ele mesmo que havia tirado a sua própria vida.